Muito obrigado por aqui estar, uma boa noite. Tem alguma pergunta que gostaríamos de comentar, de falar, trocarmos ideia? Porque é importante, sempre trocarmos ideias, é importante. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu quero fazer uma pergunta. Até que ponto, até que hora a gente pode tentar interferir uma dificuldade do neto da gente, de um filho, de um parente? Até que hora? A gente pode interferir até o fim da vida ou tem que uma hora parar? Olha, a intervenção, ela não tem limite, porque nós podemos parar um pouco e podemos dar continuidade posterior. Mas o que nós não podemos é interferir diretamente na vontade da criatura. A prece auxilia, o conselho auxilia, o padrão vibratório de uma casa, de um lar, de um local, vai dar uma nova condição de pensamentos, assimilação de fluidos. Mas a criatura, se ela não quiser se modificar, que é a reforma íntima, que é aquilo que nós conhecemos com o nome de reforma íntima, a educação do espírito, que ele precisa mudar, porque nós podemos orar muito, podemos vibrar, podemos fazer um trabalho de desobsessão, podemos criar todos os meios possíveis de ajuda, mas nós não interferimos na alma, interferimos nos fluidos ambientais, interferimos naquilo que está próximo, na casa, nas companhias espirituais, nas companhias físicas, mas na alma da criatura, naquilo que ela é, naquilo que ela pensa, nós não temos condições de interferir. Essa é uma das maiores dificuldades que nós podemos registrar a nível de trabalho. Como se fala assim, vamos auxiliar um obsediado. Nós auxiliamos de todos os meios, socorremos os espíritos, modificamos fluidos, educamos, orientamos, mas na alma, só o próprio ser entra dentro da alma dele e modifica as partículas íntimas da alma. E as partículas íntimas da alma só podem ser modificadas pela prece. Só pela prece. Então, a nossa interferência, mesmo com a prece, e que se essa pessoa não orar e não pedir ajuda dos espíritos protetores, teremos muita dificuldade, Beth. Muita. Isso não quer dizer que não devemos dar continuidade ao trabalho redentor. E insistir, insistir. É insistir, insistir. Cai, levanta, até que uma hora desperta para a realidade do espírito. É isso daí. Então, vamos continuar no que se chama reforma íntima, que Kardec fala na doutrina dos espíritos, a educação da criatura. Então, toda vez que nós tomamos um passe, nós recebemos uma ajuda externa de fluidos que podem bater na nossa aura, podem tocar nós, mas se a alma, o ser vivente, não quiser aceitar aquele fluido doador de um passe, ele não vai receber, porque não está pronto para receber. Não aceita que aqueles fluidos possam interpenetrar-se em todo o seu ser e modificar as partículas. O entendimento da doutrina dos espíritos, ela é muito bela, mas nós somos aqueles que orientamos a nossa vida. Então, nós espíritas devemos orar para modificar os princípios da educação da nossa alma. Então, é a nossa alma que diz: eu vou aprender a amar a Deus, eu vou estudar, eu não vou roubar mais, eu não vou matar,
Eu não vou mais levantar o falso testemunho. Eu não quero mais violentar. Eu não quero mais agredir. Eu não quero mais cobiçar as coisas alheias, nem levantar o falso testemunho, nem desejar a mulher do próximo. Então, quando a alma ela se propõe a esta reforma íntima e que ela dá uma ordem de comando para a sua própria alma, movimentada pela inteligência e pela própria capacidade do espírito, pela reflexão, pela mudança vibratória que ele se coloca a si mesmo, esse ser muda. Esse ser muda. A oração muda uma pessoa. A força de uma prece, ela é gigantesca. Os protetores, o anjo de guarda, fazem um trabalho gigantesco ao nosso redor. Mas somente a criatura pode mudar. Quando nós falamos de ciência espírita, quando nós estudamos fluidos, centro de forças, que nós estudamos os fluidos ambientais, fluidos planetários, fluidos locais, doenças, enfermidades, tudo que atinge o nosso perispírito, quando nós estudamos, nós entendemos que podemos mudar o nosso perispírito. Podemos, inclusive, mudar o nosso DNA. Porque o nosso perispírito, o nosso DNA, são informações de vida passada. Aquilo que somos em vida passada e que demarcou profundamente em nós, vai marcar no perispírito e no nosso DNA. Então, quando uma alma ela deseja, e que ela orar, ela faz uma mutação atômica dentro das suas células, das células mentais. A música muda, a energia solar muda, a energia dos ventos, quando são limpos e serenos, eles nos ajudam. Tudo aquilo que vem com uma beleza espiritual, ela nos melhora de uma forma gigantesca. Mas quando a nossa mente não se propõe a modificar, espera que caia do céu, não vai acontecer. Não vai acontecer. A reforma íntima é um desejo nosso. O crescimento é um desejo nosso. Gostar de estudar é um desejo nosso. Então, aquilo que a alma quer, ela realiza com alta precisão. Se a criatura quiser ser médico, um grande médico, a sua alma o desejar, ela sim o será. Mas aquele médico que o pai quer que ele estuda para ser médico, ou para ganhar bem, ou para se dar bem na vida, que o ideal não está na alma, mas num desejo externo, pode não cumprir esses valores importantíssimos da vida de um médico, como qualquer outra profissão. Até mesmo para a pessoa ser um sitiante. Não adianta dar um sítio para ela, arrumadinho, bonitinho, pintadinho, se a sua alma, se o seu desejo não quer continuar aquela beleza, aquele plantio, se ela não quer realizar, aquilo vai ruir-se em pouco tempo. Da mesma forma, será uma casa. Qualquer trabalho.
que a pessoa não construir o crescimento dentro dos seus objetivos, ela não se desenvolve. A mediunidade, ela se desenvolve porque o médium quer desenvolver. O médium deseja crescer. Ele quer, porque ele entendeu que a mediunidade é um dos meios mais belos e mais profundos da alma de grandes realizações. A mediunidade, quando ela não está preparada e que nós crescemos e nos aprimoramos, ela é um meio gigantesco de alta reforma e de mudanças em tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas a doutrina dos espíritos, nós espíritas, cometemos um erro muito grande em relação à doutrina dos espíritos. Porque quando se falava de caridade, nós fomos informados, ou ainda existe essa informação, de que a caridade é você dar pão para o outro, você dar comida, você dar agasalho, você dar uma proporção material. E isso é dever. A caridade espírita é a educação dos mortos e a educação dos vivos. Educar os vivos e educar os mortos. Porque somente a educação, que é a reforma íntima, poderemos construir um mundo melhor. Almas mais generosas, almas mais pacíficas e almas boas. A compreensão que nós tínhamos do passado a respeito da mediunidade, há muitos erros e equívocos. Eu já ouvi, com essa minha idade um pouco avançada, que a mediunidade trazia desgraça, que aqueles que eram médios dava tudo errado, que nada dava certo para a vida de um médium. E não é bem assim. Não é bem assim. O médium, ele vem amparado com uma percepção, uma análise, junto do seu anjo guardião, da sua equipe de trabalho, para as mudanças que devem ser feitas. A mediunidade é um farol. É como se nós estivéssemos no alto de uma montanha e pudéssemos ver o percurso que vamos ter que passar. Então, quando você tem uma percepção do seu caminho, você se ajusta, se arma, se corrige, se prepara para esta caminhada. Então, a possibilidade de errar é muito menor, já que aquele que se aventura sem nada, simplesmente sai a caminhar. A mediunidade é um farol nas nossas vidas. A nossa mediunidade, ela modifica o nosso destino. Se nós viemos de reencarnações passadas com dificuldades, com as imperfeições, com os nossos erros e defeitos, a mediunidade vem do encontro para tirar os nossos defeitos, os nossos erros, transmutar o nosso destino. Nós, como médiuns, podemos fazer muito pouco pelos estranhos. Quando um médium faz alguma coisa para um estranho, com êxito, é para que aquele estranho observe, analise o caminho a
percorrer da mediunidade. Mas quando o médium compreende o quanto ele pode mudar o seu destino, essa é a visão espiritual. Esse é o objetivo nosso, espírita. Fazer com que a nossa vida esteja melhor. Porque a mediunidade é solução, resolução para o médium. Nós temos um efeito gigantesco na nossa vida, mas não na vida dos outros. A única coisa que nós temos algo de especial é na nossa família, nos nossos filhos, nossos entes queridos, nosso lar. Então, a nossa casa, as crianças, antes de nascer, já precisam passar por um processo de prece, de orações, de vibrações. Ao nascer, nós damos toda essa continuidade para ela. Junto ao anjo guardião, a equipe nossa de trabalho. O médium tem que entender que a sua equipe de trabalho vai cuidar do seu filho 24 horas, desde o dia em que ele nasceu. Quando ele vai na escola, ele volta da escola. A hora que ele vai estudar, a equipe de trabalho de um médium, ele não pode soltar o seu filho. Tem que ser vigilante. Médium tem que ser atuante no lar. Médium tem que trabalhar com envergadura. Isso que é importante para nós. Então, pai e mãe têm um vínculo maior com seus filhos. Como nós, avós e bisavós. Nós podemos ajudar. Mas não se esqueçam nunca do que eu estou dizendo agora. A interferência é antes da morte. Antes do retorno. Eu estar aqui. Porque quando nossos parentes vão desencarnar, nós devemos orar por eles e socorrer nas colônias, nos hospitais, nos pronto-socorro, nos educandários. Porque é a nossa família que vai retornar. Então, nós espíritas devemos ter aquele carinho, aquela ternura, aquele respeito para socorrer a nossa família. E os espíritas ainda estão um pouco longe desse entendimento. Porque se eu recolho meu pai, minha mãe, meus avós, eles poderão voltar dentro de 20 anos, 40 anos, 60, 100 anos. Mas quanto mais você auxiliar esse espírito, quanto mais ele se preparar, quanto mais ele preparar o seu perispírito, o seu DNA, ele nascerá na Terra numa condição de um espírito mais elevado, com maior conhecimento do mundo espiritual, quando nós não socorremos a nossa família. Muitos da nossa família ficam nas regiões umbralinas e reencarnam das regiões umbralinas. Então, vem perispiritualmente. Vem com uma matéria densa no perispírito. Vem com uma alma cansada, desnutrida, enferma, caída, combalida. Porque ela não recebeu aqueles fluidos reparadores, fluidos de cura, fluidos de educação, fluidos de beleza espiritual. Então, quando a alma aqui reencarna dos nossos familiares, netos, bisnetos e filhos, nós devemos orar muito para que ele venha já de uma escola, de um preparo melhor,
que ele tenha ficado por um bom tempo numa colônia espiritual, de um bom tempo fazendo uma faculdade de medicina, de história, de geografia, de carpinteiro, de plantas, de sorjeiro, do que ele quiser. Então, ele se prepara para uma nova reencarnação. Quando um espírito sai das regiões umbralinas para cá, porque não conseguiu passar para um local mais claro, mais rarefeito, mais puro, ele volta atordoado, ele volta desequilibrado, ele volta doente. E é essa compreensão que precisa ser dado a nível de doutrina espírita. Porque a doutrina dos espíritos estuda a alma após a morte. E o que nós vemos hoje? As reuniões mediúnicas, reuniões com os espíritos, quase que não existem nos nossos centros espíritas, que é o auxílio dado às almas. Então, chega a alma sofredora, desesperada, doente, você pergunta para ela, certamente ela fez algo muito errado, que levou ao sofrimento após a morte. E para que isso nos serve? Para dizer que não se pode fazer aquilo. A maioria dos espíritos tem medo dos mortos, que é algo interessantíssimo. Medo dos mortos. Veja bem, esse mundo dos mortos e dos vivos, nós somos entrelaçados. O trabalho nosso é auxiliar os mortos, para que cada vez eles nasçam melhores, mais aprimorados. Nós vemos essas crianças que nascem com 2, 3 anos tocando piano. Nós vemos criança falando, estudando, com 2, 3 aninhos, são capazes de escrever o alfabeto, são capazes de escrever número. Mas de onde será que Deus criou essas crianças hiperinteligentes? Ou foi a família? Ou foi os pais vivos e mortos? Familiares que deram condições a essas crianças de estudarem no mundo dos espíritos e aqui retornarem em melhores condições. Então, nós ainda entendemos assim que vai vir de outros mundos, mas se vierem de outros mundos, de outros orbes, mães e pais educaram aqueles filhos. Todas as crianças que aqui reencarnam, elas vêm com a ajuda da família. E o que nós encontramos? A maioria das vezes, os ódios familiares, a disputa, o desamor, o desafeto, a desunião, a discórdia no seio da família. E o médium que estuda, ele tira a discórdia. Ele retira o fluido de discórdia, o fluido de desamor, o fluido de impiedade, o fluido de falsidade, de hipocrisia, de mentira. Para isso que é a mediunidade. A mediunidade não veio para você exteriorizar ela a público. São raros os compromissos, raros esses médiuns públicos. Quer ser aquilo que não é pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Então, nós temos que mudar, estudar a doutrina dos espíritos, para que a gente compreenda com profundidade o objetivo da doutrina dos espíritos. A reforma íntima, o conhecimento. Então, quanto mais nós estudamos, eu conheço espírita que nunca leu a Gênese. Eu conheço espírita que não tem tempo para ler o livro dos espíritos.
que é a base da doutrina. A base é o livro dos Espíritos. O que é o Evangelho na nossa vida? É a ética moral. O que o Evangelho nos ensina a ter moralidade, respeito, honra. E para que eu preciso dessa moralidade, dessa honra, desse respeito, dessa dignidade do espírito através do Evangelho? Porque esta é uma hierarquia espiritual. Quanto maior a hierarquia espiritual nossa, maior está o nosso comando nos mundos inferiorizados a nós. E quando a alma não cresce, ela fica subordinada a outras criaturas. Porque esta é a lei. Esta é a lei. Os espíritos elementares são subordinados aos humanos. Os espíritos que trabalham no vegetal também subordinados aos homens. O reino dos animais também. E os homens inferiorizados, subordinados aos superiores. Isto é uma lei universal. Para que melhore este conjunto, é necessário que todos cresçam. Desde os elementares, os espíritos elementares de todos os reinos, os espíritos humanos. Esta evolução. Então, nós devemos entender a escala espírita, que Deus não criou os anjos e os arcanjos. Eles se fizeram anjos e arcanjos. Deus não criou os santos. Eles se esforçaram, trabalharam para ter uma santidade, uma nobreza de caráter. Porque essa santidade, ela está vinculada às leis universais, os 10 mandamentos, as 12 virtudes. E é isso que é importante para nós no nosso aprendizado. Então, é a alma que se purifica, é a nossa alma que se embeleza, é a nossa alma que prospera. Tudo depende do nosso pensamento e atitude que devemos ter. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar no universo toda essa energia, todo esse fluido vitalizante, para que possamos transformar, transmutar, modificar, higienizar. Rogamos ao Senhor da vida, rogamos ao Senhor do universo, que nos permita nesse momento aurirmos as energias cósmicas, as energias solares, as energias lunares, as energias, Senhor, calmantes e pacificadoras. Permita, Pai, permita que possamos abrir o nosso portal de luz e estarmos em contato, Senhor, com a grande ordem do grande Mestre Jesus. Rogo, ó Jesus amado, Mestre, irmão querido, venha nos auxiliar, permita que os seus espíritos trabalhadores, que as falanges crísticas, que as falanges consoladoras, que as falanges do Espírito de verdade possam nos orientar, possam trazer a luz divina para que nossa alma seja iluminada, seja esclarecida. E permita, ó Pai misericordioso, através desse grande Filho,
o nosso mestre, irmão amado Jesus, que possamos nós, nesse momento, possamos nós evocar todos os nossos ancestrais, evocarmos todas as nossas equipes de trabalho, todos os nossos protetores, como pedimos a todos os anjos, arcanjos, as falanges de Maria, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fênelon. Rogo-te, ó Pai misericordioso, que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos familiares venham nos auxiliar, venham nos trazer toda a luz necessária para que possamos ver, ouvir ou sentir a nossa intuição, sentir as nossas percepções e trabalharmos, Senhor, em prol de cada um de nós, auxiliando todos aqueles que bateram a nossa porta espiritual, Senhor. Nós te pedimos, nós te rogamos neste momento, que venham toda a nossa equipe de trabalho, que venham todos os nossos protetores, toda a nossa equipe africana, todos os índios, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, que venham os guardiões, as guardiãs, que venham todos nosso pelotão de choque, o exército, a marinha, a aeronáutica, que venha toda a força dos elementares, Senhor, que venha a força dos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, que gire a nossa volta nesse momento todos esses trabalhadores, que venham as energias dos elementares, dos minerais, dos vegetais, dos animais, dos elfos, que venha a força, Senhor, dos espíritos trabalhadores na grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, que venha a força dos 7 selos. Rogo neste momento a todos os nossos colaboradores, todas as falanges, todas as nossas equipes de trabalho. Permita, ó Pai misericordioso, que as nossas colônias espirituais estejam apostos ao trabalho, ao socorro, ao recolhimento. E pedimos permissão neste momento para abrirmos a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. E neste momento, Senhor misericordioso, nós aqui estamos rogando que venham todos os nossos colaboradores, que venham neste momento e que girem como um grande furacão de ar e de fogo neste momento, às nossas voltas, ao nosso lar, aos nossos entes queridos, filhos, netos e bisnetos, e que gire neste momento este furacão, e possa neste momento retirar todos os espíritos, todos esses fluidos densos e puxar para dentro da lama astral, puxando todas essas obsessões complexas, puxando todas essas demandas, todos esses parasitas energéticos, todos que estão imantados no nosso corpo físico, no perispírito, no dupletério, que afeta a nossa alma, que nos traz, Senhor, a falência moral, a falência espiritual, a falência física, Senhor. Peço neste momento que essas energias girem e quebre todos os elos, todas as amarras, todo e qualquer parasita, tirando todo este mal, todos esses espíritos, Senhor, de ordens inferiores, que sugam as energias,
que sugam a vitalidade, que nos trazem a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, que nos traz, Senhor, as doenças, os males que nos afetam fisicamente. Peço neste momento que possamos nos colocarmos dentro dessa lama astral e que esse fogo, essa lama incandescente, com esse ar, com a água já em estado de ebulição, possa passar por todos os corpos encarnados e desencarnados, desvinculando, desmaterializando, desintegrando, dissolvendo, exterminando todos esses males, nos libertando da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, nos libertando de toda a ação indigna, de toda a maldade, de toda a hipocrisia, de toda a falsidade, que puxe todos esses espíritos, todos esses encarnados que vibram para nos machucar, para nos ferir, para nos podar, material, espiritual, profissional, financeiro. Peço neste momento, Senhor, que esse fogo vai queimando a 100.000 graus Celsius e que essa lama vai absorvendo, vai puxando, tirando de todas as nossas células, de todas as células nervosas, de todos os ossos, de toda a carne, de todos os nossos órgãos, desde a cabeça até os nossos pés, retirando todos os trabalhos, todos os pedidos, de todas as ordens, de todos os cultos, de todas as religiões, desvinculando todo e qualquer elo sobre nós. Rogo neste momento, Senhor, que esse fogo vai queimando, vai desintegrando, desconsagrando todas as ações espirituais, Senhor, todas as ações físicas. E rogo neste momento que esse fogo, esse vento, Senhor, possa puxar todos os nossos obsessores, todos os rivais, todos os adversários subjugadores, fascinadores, todos esses que nos querem hipnotizar, nos tirar, Senhor, do nosso verdadeiro caminho, o caminho do amor e da caridade, que puxem todos para dentro da redenção. E que essa redenção, essa bacia, possa ir queimando a 100.000 graus Celsius, dissolvendo todas as ações hipnóticas, dissolvendo todos os vínculos, todas as maldades, toda e qualquer irradiação mental, todos os parasitas, todos os vírus, vibriões, todas as bactérias, tudo que está sugando as nossas energias, nos deixando como parasitas, como bichos. Peço neste momento que vai desintegrando, tirando toda a força mental de encarnados ou desencarnados, que utilizam, Senhor, o conhecimento para o mal. Rogo neste momento, Senhor, que puxe todos esses espíritos encarnados e desencarnados, e que a redenção vai queimando, vai desintegrando, dissolvendo, desmagnetizando todas as formas, todos os pedidos, todas as ações, todas as demandas, libertando o nosso corpo físico, libertando o nosso dupletério, libertando o nosso perispírito, libertando a nossa alma, Senhor. Ela nasceu livre, e livre ela quer estar, Senhor, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório. Peço que esse fogo vai queimando e desintegrando. E rogo a todas as nossas equipes que venha com esse furacão de fogo, que venha com a água e que venha com a terra, e puxe todos esses espíritos doentes, todos esses espíritos recém-desencarnados, todos esses espíritos cancerosos, acidentados, todos que tiveram AVC, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, todos esses espíritos, Senhor, que se suicidaram, abortados, todos os suicidas,
Todos esses, Senhor, que infringiram a grande lei de Deus, Senhor. Todos que foram assassinados, Senhor, que batem a nossa porta procurando socorro. Misericórdia nesse momento que possamos puxarmos para dentro da regeneração, trazendo todo esse fluido para desintegrar, desmaterializar todas as dores, todos os sentimentos, tirar todo o ranço, toda a marca que ficou nos seus corpos perispirituais, desvinculando de todas as doenças, de todos os males, libertando todos esses espíritos e puxando também os encarnados doentes, todos esses encarnados doentes, todos esses que querem largar a vida do corpo físico para infringir, Senhor, a sua lei. Permita nesse momento que sejam retirados, Senhor, todo e qualquer espírito que estejam ao lado de encarnados, para que eles se libertem, para que eles não venham a sofrer a lei de causa e efeito. Misericórdia, meu Deus, que esse fogo eterno, que essa água em ebulição vai transmutando, desmaterializando, dissolvendo, desmagnetizando todas as ações de encarnados para desencarnados, de desencarnados, Senhor, que vivem numa obsessão, Senhor, ainda ligado às suas dores, às suas angústias. Peço neste momento, Pai, que se abra a bacia da consolação e que os espíritos benfeitores comecem a puxar todos esses espíritos cansados, debilitados, todos esses espíritos irritados, melancólicos, brincalhões, trapaceiros, todos esses espíritos angustiados, falidos, que vivem, Senhor, batendo de porta em porta, famintos, Senhor, não do pão, mas faminto do ódio, da raiva, Senhor, do desamor, que eles sejam, nesse momento, puxados para essa consolação, e que venha a força do fogo queimando, limpando, higienizando, Senhor, trazendo a luz. Peço neste momento, Senhor, por toda a consolação, pela regeneração, redenção e alamastrava, que venha neste momento a força das águas e comecem a lavar esses espíritos, lavando todos os seus corpos perispirituais, que os encarnados possam passar também pelo mesmo processo de higienização, de transmutação de fluidos, Senhor, transmutando, Senhor, as suas mentes, transmutando os seus desejos, as suas vontades maléficas, Senhor, para o bem, para o amor, para a caridade, para a prosperidade, Senhor. Rogo neste momento que essa água vai limpando, vai higienizando, vai trazendo à luz a partícula de amor para refazer todos os corpos físicos, todos os corpos perispirituais, Senhor, trazendo à luz a esses espíritos, trazendo os 10 mandamentos, trazendo a esperança, trazendo a paz, trazendo a luz do Divino Mestre, trazendo o amor de Maria Santíssima, trazendo a beleza, a prosperidade, a alegria, a fé, a esperança. Senhor, que esses irmãos nossos, dentro desse grande laboratório, possa, nesse momento, despertar para as verdades espirituais. E rogo, neste momento, por todas as colônias, que venham todos os socorristas, que venham toda a equipe médica, que venham todos os guardiões e guardiões, que venham os franciscanos, que venham todos aqueles que possam, os espíritos familiares, para auxiliar os seus entes queridos, para ampará-los, fortalecê-los, levando as colônias espirituais, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, clínicas de recuperação, de regeneração, de transmutação, aos hospitais, levando também aos presídios educativos,
aqueles que mais necessitam. Mestre de amor e de bondade, permita que todos sejam auxiliados. Pai, permita que todos os seus filhos, nesse estado, possam serem amparados, socorridos em todas as colônias do Atlântico, do Pacífico. Mestre, Jesus amado, Pai querido, nós pedimos, rogamos que essas falanges amigas e benfeitoras cuidem, zelem, eduquem, orientem todos esses espíritos, que façam eles estudarem, trabalharem, crescerem, para que possam merecer um mundo melhor em suas futuras reencarnações. E rogamos nesse momento, Senhor, para fecharmos, Senhor, todas as nossas vacinas e pedimos permissão para voltarmos ao nosso lar, com toda a nossa equipe de trabalho. E neste momento nós pedimos para que o nosso lar possa receber toda essa energia de luz, toda a energia calmante e pacificadora, toda essa energia de prosperidade, toda essa energia de esperança, de luz. Ilumina, Senhor, o nosso lar, que as falanges benfeitoras, que as nossas equipes de guarda e retaguarda possam levantar todas as barreiras fluídicas, nos trazendo toda a proteção, impedindo a entrada de espíritos que venham trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, seja encarnado ou desencarnado, que ao bater nas nossas barreiras fluídicas, sejam simultaneamente socorridos as nossas bacias, Senhor, aquelas que ficam de prontidão para auxiliar e amparar. Que o nosso lar, Senhor, seja envolto em muita paz. Que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores, benfeitores, nos orientem, nos instruam, que nos ampare, Senhor, nos nossos estudos. E te pedimos, ó Pai misericordioso, a todas as equipes do Espírito de Verdade, as falanges consoladoras, que possam iluminar, amparar o nosso estudo, pesquisa e educação da mediunidade, que o Espírito de Verdade, que os Espíritos Consoladores, que as falanges de Allan Kardec, de Bezerra, de Eurípides, possam nos dar toda a sustentação, todo o amparo em todos os nossos grupos de estudos, para todas as nossas aulas, para que possamos, Senhor, levar o conhecimento, para que possamos levar, Senhor, a luz do entendimento, Senhor, tirando o véu, esse véu, Senhor, da ignorância. Abençoa, Senhor, o grupo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Abençoe a todos que aqui participam. Abençoe a todas as aulas, Senhor, que nós estamos divulgando, Senhor, pela internet, no YouTube. Que sejam também amparadas, que sejam iluminadas, Senhor, e que ninguém venha, Senhor, a impedir, a trazer a discórdia ou o desentendimento, Senhor, por não estudar, mas te rogamos a sua bênção, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, por esse momento de oração, por esse momento de estudo, por esse momento de confraternização. Que a sua paz, que o seu imenso amor seja derramado para todos os lares, para todas as nossas irmãs e irmãos que se fazem presentes, Senhor. E que a sua paz, Senhor, se faça luz no nosso caminho. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Que assim seja.